O edifício Nova Geração se erguia sobre o horizonte de São Paulo como uma agulha de aço reluzente, seus 40 andares de vidro e ambição refletindo as luzes da metrópole. À meia-noite, o prédio estava supostamente vazio, exceto pelos seguranças e as equipes de limpeza que se moviam como fantasmas por seus corredores. Marcelo Guimarães estava sozinho em seu escritório na cobertura, seu terno sob medida amassado por mais um dia de 18 horas. Aos 36 anos, ele havia construído um império multimilionário, mas naquela noite se sentia vazio. A cidade se estendia sob ele, milhões de luzes piscando como estrelas caídas, mas tudo o que ele conseguia ver era o reflexo de um homem que tinha esquecido o que significava viver de verdade. Seu telefone vibrou. Outra fusão, outra aquisição, outra vitória que tinha gosto de cinzas. Senhor Guimarães, João Silva, seu chefe de segurança, apareceu na porta. Estou fazendo a última ronda. O senhor devia ir para casa. Marcelo assentiu distraidamente, pegando suas coisas. Quando ele entrou no elevador, as portas estavam se fechando quando uma mão pequena apareceu, detendo-as. Me desculpa, gritou uma voz ofegante. As portas se abriram para revelar uma jovem com um macacão de limpeza, seu cabelo escuro preso em um rabo de cavalo bagunçado. Ela carregava um balde de esfregão e um par de tênis que já tinham visto dias melhores. Mas foram seus olhos que o pararam de repente. Um castanho intenso, inteligentes e completamente destemidos. Obrigada, ela disse, entrando. Ela notou seu relógio caro e terno. Trabalhando até tarde também, pelo visto. Marcelo se pegou momentaneamente sem palavras. Em seu mundo, as pessoas ou se encolhiam diante de sua reputação ou conspiravam para se aproximar de seu dinheiro. Essa mulher simplesmente falou com ele. Andar? Ele conseguiu dizer. 38, por favor. Ela estudou seu rosto com curiosidade em vez de reconhecimento. Sou a Emília. Acho que a gente nunca se conheceu. Marcelo, ele respondeu sem dar seu sobrenome. Eu trabalho aqui. Emília sorriu, uma expressão genuína e calorosa que iluminou todo o seu rosto. Prazer em te conhecer, Marcelo. Imagino que você seja um desses executivos importantes que tomam as decisões por aqui. Algo em seu tom, zombeteiro, mas não sarcástico, quase o fez sorrir. Algo assim. O elevador subiu em um silêncio confortável até chegar ao 38º andar. Emília pegou seus apetrechos de limpeza. Até mais, Marcelo, ela disse saindo. Enquanto as portas se fechavam, Marcelo percebeu que estava prendendo a respiração. Em 30 segundos, essa mulher tinha feito algo que ninguém havia conseguido em anos. Ela o tinha feito esquecer todo o resto. Mas quem era Emília Rodrigues? E por que ele de repente sentia que seu mundo cuidadosamente construído estava prestes a mudar para sempre? 3 dias depois, Marcelo se pegou procurando desculpas para sair de seu escritório depois da meia-noite. Ele disse a si mesmo que era para checar a segurança do prédio, mas a verdade era mais complicada. Emília estava lá novamente, empurrando seu carrinho pelo corredor do 38º andar. Ela olhou para cima, quando ouviu as portas do elevador se abrirem, e seu rosto se iluminou ao reconhecê-lo. Marcelo, trabalhando mais uma noite? Eu podia te perguntar o mesmo. Ele saiu afrouxando sua gravata. Embora eu imagine que esse seja seu turno normal. Toda noite, exceto domingo, ela confirmou, borrifando limpa-vidros em uma porta de vidro. Paga melhor que os turnos diurnos e não atrapalha minhas aulas. Aulas? Os olhos de Emília brilharam com paixão. Faculdade de Letras da USP. Literatura Brasileira, último ano. Eu sei o que você deve estar pensando. O que uma estudante de letras está fazendo limpando escritórios? Marcelo não estava pensando nisso de forma alguma. Ele estava pensando em como o rosto dela se transformava quando falava de algo que amava. Qual a sua especialidade? Ele perguntou, genuinamente curioso. Literatura brasileira contemporânea, com ênfase em narrativas de justiça social. Ela parou de limpar. Eu quero dar aulas em escolas públicas, ajudar crianças de comunidades como a minha a descobrir que as histórias delas também importam. As palavras dela o atingiram de forma inesperada. Aqui estava alguém que queria usar sua educação para retribuir, enquanto ele tinha passado anos acumulando riqueza apenas por acumular. Isso é admirável, ele disse em voz baixa. Emília estudou sua expressão. Você parece surpreso. O que você achou que eu estava estudando? Eu não sei. Eu só...
Marcelo lutou para encontrar as palavras. A maioria das pessoas que eu conheço se concentra no que pode conseguir, não no que pode dar. Talvez você esteja conhecendo as pessoas erradas. Os olhos dele se encontraram, e Marcelo sentiu algo se mover dentro de seu peito, uma rachadura na armadura que ele havia construído ao redor de seu coração. Emília, ele começou, mas ela já estava se movendo pelo corredor. Eu preciso terminar este andar antes que meu supervisor venha checar, ela gritou. Mas foi um prazer conversar com você, Marcelo. Enquanto ele a via desaparecer na esquina, Marcelo percebeu que tinha acabado de experimentar algo que havia esquecido que existia. Uma conexão humana genuína. Mas o que aconteceria quando ela descobrisse quem ele realmente era? Emília Rodrigues sempre foi uma batalhadora. Crescendo no bairro da Bela Vista, o vibrante bairro multiétnico de São Paulo, ela tinha visto seus pais trabalharem em vários empregos para sustentar a família. Seu pai, Carlos, dirigia um táxi 14 horas por dia. Sua mãe, Isabel, limpava casas nos ricos bairros dos Jardins. Filha, sua mãe sempre dizia, a educação é a única coisa que eles não podem tirar de você. Agora sentada em seu pequeno estúdio na Faculdade de Letras da USP, Emília segurava seus livros didáticos no colo enquanto aquecia arroz e feijão em seu fogareiro. O campus da USP era lindo, mas ela muitas vezes se sentia uma intrusa entre os estudantes que mencionavam casualmente viagens de férias para a Europa ou estágios que os pais tinham conseguido. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de sua mãe. Como estão os estudos? Seu pai quer saber se você está comendo o suficiente. Emília sorriu, digitando, tudo bem, mãe. Diga ao pai que estou bem. Ela não mencionou o misterioso homem do elevador que estava aparecendo em seus pensamentos com mais frequência do que ela gostaria de admitir. Marcelo era claramente rico. Seu terno provavelmente custava mais do que ela ganhava em 3 meses. Mas havia algo vulnerável em seus olhos. Algo que a fazia querer saber mais sobre ele. Seu laptop apitou com um e-mail de seu professor sobre sua tese de graduação. Emília, sua proposta sobre a disparidade econômica na literatura paulistana contemporânea é promissora. No entanto, você precisará fazer mais pesquisa de campo para fortalecer seu argumento. Pesquisa de campo. Emília riu baixinho. Ela estava vivendo sua pesquisa de campo todas as noites naquela torre reluzente, vendo a divisão entre os que têm e os que não têm se desenrolar em tempo real. Uma batida em sua porta interrompeu seus pensamentos. Sua vizinha, a Dona Maria, estava no corredor segurando um prato de bolinho de chuva. Para você, querida. Você trabalha demais. Dona Maria não precisava... Bobagem. A gente cuida um do outro aqui. Enquanto Emília aceitava a comida, ela pensou nos diferentes mundos que navegava diariamente. A USP, com seus edifícios antigos e estudantes privilegiados. Seu bairro, onde imigrantes e famílias trabalhadoras cuidavam uns dos outros. E agora, o edifício Nova Geração, onde ela tinha vislumbrado outro mundo completamente, um de riqueza e poder, e homens solitários em ternos caros. Mal sabia ela que em menos de 24 horas, esses mundos começariam a colidir de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. O terraço da cobertura do edifício Nova Geração era o santuário secreto de Marcelo. 40 andares acima das ruas movimentadas de São Paulo, ele oferecia uma vista desimpedida da Avenida Paulista e do horizonte brilhante da cidade. Poucas pessoas sabiam de seu acesso privado e ninguém o incomodava lá. Por isso ele ficou surpreso ao encontrar outra pessoa no terraço quase à 1 da manhã. Emília estava na grade, seu uniforme de limpeza substituído por jeans e um moletom da USP. O vento brincava com seu cabelo solto e ela segurava uma xícara fumegante de café com as 2 mãos. Me desculpa, ela disse, virando-se quando ouviu seus passos. Eu não achei que teria alguém aqui. O segurança disse que eu podia fazer meu intervalo. Está tudo bem, Marcelo disse, juntando-se a ela na grade. Eu venho aqui para pensar. Eles ficaram em um silêncio confortável, observando as luzes dos carros se movendo pelas ruas escuras de São Paulo. É lindo, Emília murmurou. Às vezes eu esqueço como esta cidade pode ser magnífica. Você não gosta de São Paulo? Eu amo. Mas quando você está sempre olhando para baixo, esfregando o chão, limpando janelas, você esquece de olhar para cima. Ela olhou para ele. O que te traz aqui tão tarde? Marcelo ponderou suas palavras cuidadosamente. Perspectiva, eu acho.
Daqui de cima, os problemas parecem menores. Que tipo de problemas alguém como você tem? A pergunta foi feita sem julgamento, mas o atingiu como um golpe físico. Como ele poderia explicar o peso das decisões que afetavam milhares de empregos? A solidão do sucesso. A maneira como o dinheiro tinha lentamente corroído sua capacidade de confiar nos motivos de qualquer pessoa? É complicado, ele disse finalmente. Emília se virou para encará-lo de frente. Eu estudo literatura, Marcelo. Eu gosto de coisas complicadas. Algo em seu tom suave, mas persistente, derrubou suas defesas. Eu construí algo, ele começou lentamente. Algo grande, mas em algum momento no caminho, eu esqueci por que eu queria construí-lo em primeiro lugar. Agora eu olho ao redor e percebo que estou cercado de pessoas que querem algo de mim, mas ninguém que simplesmente me queira. Emília ficou em silêncio por um longo momento. O que você queria construir originalmente? Algo que importasse, algo que ajudasse as pessoas. E agora? Marcelo riu amargamente. Agora é só sobre vencer, sobre ser maior, mais rico, mais poderoso que a concorrência. Então mude. Suas palavras simples pairaram no ar entre eles. Não é tão fácil. Não é? Emília o desafiou. Você construiu uma vez com boas intenções. Você pode fazer isso de novo. Marcelo se virou para estudar o rosto dela na luz do luar. Você realmente acredita nisso? Eu tenho que acreditar. Caso contrário, qual o sentido de tudo isso? Enquanto eles se olhavam nos olhos, Marcelo sentiu algo que não experimentava há anos. Esperança. Não o otimismo calculado de um negócio, mas uma esperança genuína e calorosa de algo melhor. Emília, ele disse suavemente se aproximando. Sim, eu não fui completamente honesto sobre quem eu sou, mas antes que ele pudesse continuar, o telefone dela tocou. Ela olhou para a tela e franziu a testa. Me desculpa, é a minha mãe. Ela nunca liga tão tarde a menos que... Ela atendeu rapidamente. Mãe, o que foi? Marcelo viu o rosto dela se transformar enquanto ela ouvia, mudando sem esforço entre o português e o inglês. Eu preciso ir, ela disse, terminando a ligação. Meu pai, ele está no hospital, nada grave, mas... Deixa eu te levar, Marcelo disse sem pensar. Emília parecia surpresa. Você nem sabe onde eu moro. Não importa, você não devia estar sozinha agora. Enquanto eles corriam para o elevador, nenhum dos dois notou a figura observando das sombras. Alguém que tinha estado seguindo cada uma de suas interações com interesse crescente. A viagem para o Hospital das Clínicas passou em um silêncio tenso. O Tesla de Marcelo cortava as ruas vazias enquanto Emília agarrava seu telefone, tentando entrar em contato com sua mãe para obter atualizações. Vira à esquerda aqui, Emília o instruiu, apontando para o distrito médico. Marcelo havia passado por este hospital inúmeras vezes, mas nunca o tinha realmente visto. As famílias de aparência cansada na sala de espera, os rostos preocupados de pessoas que não podiam pagar por cuidados médicos privados. Os pais de Emília estavam na sala de espera da unidade de cardiologia. Sua mãe, Isabel, abraçou a filha com força, enquanto seu pai, Carlos, tentava minimizar suas dores no peito da cama do hospital. Filha, você não precisava vir, Carlos disse em um português com sotaque. Não é nada sério. Os médicos querem deixá-lo em observação durante a noite, Isabel explicou, suas mãos tremendo ligeiramente. Marcelo ficou de lado, sentindo-se um intruso neste momento familiar íntimo. Mas Emília se virou e fez um gesto para que ele se aproximasse. Mãe, pai, este é meu amigo Marcelo. Ele me deu uma carona. Isabel o olhou de cima a baixo, assimilando suas roupas caras e óbvia riqueza com uma mistura de curiosidade e cautela protetora. Obrigado por ajudar nossa filha, ela disse educadamente. De nada, Marcelo respondeu. Vocês precisam de mais alguma coisa? Há algo que eu possa fazer? Carlos o estudou com olhos perspicazes. Você trabalha com a Emília? A gente trabalha no mesmo prédio, Emília respondeu rapidamente. Durante as 2 horas seguintes, Marcelo sentou em cadeiras de plástico desconfortáveis, observando Emília cuidar de seus pais com uma ternura que fez seu peito doer. Ela alternava entre o português e o inglês. Abraçava sua mãe enquanto ela chorava e negociava com as enfermeiras sobre o tratamento de seu pai, tudo com uma força e graça que o humilharam. Quando os médicos finalmente confirmaram que o coração de Carlos estava bem, apenas estresse e exaustão, Marcelo se ofereceu para levar a família para casa.
Nós pegamos o ônibus, Carlos disse firmemente. Pai, Emília começou, mas seu pai balançou a cabeça. Não aceitamos caridade. Marcelo entendeu o orgulho por trás da recusa, mas também viu a exaustão nos olhos do homem mais velho. Não é caridade, ele disse cuidadosamente. É o que vizinhos fazem uns pelos outros. Algo em seu tom deve ter convencido Carlos, porque ele assentiu lentamente. A viagem para a Bela Vista foi uma revelação para Marcelo. Ele nunca tinha realmente visto essa parte de São Paulo. Os murais coloridos, os pequenos restaurantes familiares, a comunidade unida que existia a apenas alguns quilômetros de sua reluzente torre. O prédio de apartamentos de Emília era modesto, mas bem cuidado. Enquanto ele ajudava Carlos a subir as escadas, Marcelo vislumbrou a vida que Emília havia construído. A horta de sua mãe na escada de incêndio, fotos de família cobrindo cada superfície, o cheiro de coxinhas caseiras que flutuava no corredor. Obrigado, Isabel disse quando eles chegaram ao apartamento. Você é sempre bem-vindo aqui. Enquanto eles se despediam, Emília acompanhou Marcelo de volta ao seu carro. Você não precisava ter feito tudo isso, ela disse. Sim, eu precisava. Marcelo olhou para o prédio e depois para ela. Sua família é linda, Emília. Eles gostaram de você. Isso nem sempre é fácil de conseguir. E você? A pergunta escapou antes que ele pudesse pará-la. Você gosta de mim? Emília sorriu, e Marcelo sentiu seu mundo se inclinar em seu eixo. Eu estou começando a gostar, ela admitiu. Enquanto ele dirigia de volta para seu apartamento vazio na cobertura, Marcelo percebeu que tudo tinha mudado. Ele estava se apaixonando por Emília Rodrigues e não tinha ideia de como navegar em um relacionamento construído sobre honestidade, quando toda a sua vida era construída sobre verdades cuidadosamente gerenciadas. O que ela pensaria quando descobrisse que Marcelo não era apenas mais um funcionário, mas o homem que era dono de tudo o que ela tocava? 2 semanas depois, Marcelo se pegou fazendo algo que não fazia há anos: planejar um encontro de verdade. Não um jantar de negócios ou um gala de caridade, mas um encontro real com alguém cuja companhia ele genuinamente desejava. Ele vinha se encontrando com Emília no terraço na maioria das noites, compartilhando histórias e descobrindo que, sob seu exterior gentil, havia um intelecto aguçado e um senso de humor malicioso. Ela desafiou suas suposições sobre tudo, desde literatura até responsabilidade social, e pela primeira vez em anos, ele estava ansioso por algo além do próximo relatório trimestral. A pinacoteca? Emília perguntou quando ele sugeriu. Isso é bem chique para uma tarde de fim de semana. Você mencionou que gostava de arte, Marcelo disse tentando parecer casual. E eles têm uma nova exposição sobre artistas paulistanos contemporâneos. Me pareceu a sua cara. O que ele não mencionou foi que ele era membro do conselho da pinacoteca, ou que ele tinha arranjado uma visita privada a peças que normalmente não estavam disponíveis para o público. O sábado à tarde os encontrou caminhando pelas galerias da pinacoteca. O entusiasmo de Emília era contagiante enquanto ela discutia as pinturas com a paixão de alguém que realmente entendia o poder da arte para transformar perspectivas. Olha isso, ela disse parando em frente a uma pintura de Tarsila do Amaral. A forma como ela usa o espaço para desafiar as ideias preconcebidas sobre a beleza, sobre a presença. Marcelo viu o rosto dela se iluminar enquanto ela explicava o comentário social embutido na obra de arte. Ele tinha visto esta pintura dezenas de vezes em reuniões de conselho e eventos de doadores, mas as insights de Emília o fizeram vê-la de uma maneira completamente diferente. Você já devia estar dando aula, ele disse. Você tem um dom para tornar ideias complexas acessíveis. Emília corou. Esse é o sonho. Conseguir uma vaga em uma escola pública, talvez na Bela Vista ou no Brás. Levar arte e literatura para crianças que não costumam ter acesso a esse tipo de experiência. Por que escolas públicas especificamente? Porque é onde estão as crianças como eu, aquelas cujos pais trabalham em 3 empregos e não podem pagar por educação privada. Aquelas que precisam de alguém para lhes mostrar que suas histórias também importam. Marcelo sentiu algo se contorcer em seu peito. Ele havia gasto milhões em aquisições de arte e doações de caridade, mas era tudo dedução de imposto e posicionamento social. Emília queria dedicar sua vida a realmente mudar vidas individuais. Emília, ele começou, há algo que eu preciso te dizer.
Marcelo Guimarães. Ambos se viraram para ver uma mulher elegante em roupas de grife se aproximando deles. O estômago de Marcelo afundou quando ele reconheceu Dona Carmen Lacerda, uma das socialites mais proeminentes de São Paulo e uma frequentadora assídua dos eventos exclusivos da Pinacoteca. Eu pensei que fosse você. Que alegria te ver por aqui. Os olhos de Carmen pousaram com curiosidade em Emília. E quem é esta jovem encantadora? A mente de Marcelo corria. Ele podia ver a confusão nos olhos de Emília enquanto ela processava seu sobrenome, Guimarães, como o edifício onde eles haviam se conhecido. Carmen, ele conseguiu dizer. Esta é Emília Rodrigues. Emília, esta é Carmen Lacerda. Rodrigues, Carmen repetiu, seu tom cuidadosamente neutro. Você está nas artes, querida. Eu estou estudando literatura na USP, Emília respondeu, mas Marcelo podia vê-la juntando as peças. Que maravilhoso! E como você conhece nosso Marcelo? Os olhos de Emília encontraram os de Marcelo, e ele viu o exato momento em que ela percebeu a verdade. Nós trabalhamos no mesmo prédio. Ah, que engraçado! Você trabalha para uma das empresas do edifício Nova Geração? O silêncio se estendeu entre eles como um abismo. O rosto de Emília tinha ficado pálido. Sua mão se afastou do braço de Marcelo. Edifício Nova Geração, ela repetiu em voz baixa. Seu prédio. Emília, Marcelo começou. Eu preciso ir, Emília disse rapidamente, recuando. Foi um prazer conhecê-la, Sra. Lacerda. Ela se virou e caminhou rapidamente para a saída, deixando Marcelo parado entre as obras-primas, com o coração batendo forte. Garota interessante, Carmen observou. Não acho que eu a tenha visto em nenhum dos eventos habituais. Mas Marcelo já estava seguindo Emília, abrindo caminho pela multidão em direção à entrada da Pinacoteca. Ele a alcançou nos degraus principais, o burburinho da Avenida Paulista fornecendo um forte contraste com as galerias silenciosas atrás deles. Emília, por favor, deixa eu te explicar. Ela se virou para encará-lo, e Marcelo ficou chocado ao ver lágrimas em seus olhos. Edifício Nova Geração. Você é dono do prédio onde eu esfrego os andares, onde eu limpo seus escritórios. A voz dela era apenas um sussurro. Você esteve me vendo trabalhar, sabendo quem você era o tempo todo. Não foi assim. Então como foi, Marcelo? Porque, do meu ponto de vista, parece que você esteve jogando algum tipo de jogo com a pobre garota da limpeza. A dor na voz dela o cortou mais fundo do que qualquer fracasso de negócio que ele já teve. Eu nunca menti para você sobre quem eu sou como pessoa, ele disse desesperadamente. Tudo o que a gente compartilhou, tudo o que eu te disse sobre meus sentimentos é tudo real. Mas você me deixou te contar meus sonhos de ajudar crianças carentes, sabendo que você provavelmente poderia financiar toda a minha carreira com troco de pão. Você me deixou me preocupar com as contas do hospital do meu pai, enquanto você se sentava em cima de uma fortuna multimilionária. A voz de Emília quebrou na última palavra, e Marcelo percebeu que sua omissão, por mais bem-intencionada que fosse, tinha criado um abismo entre eles que poderia ser impossível de fechar. Emília, por favor, não deixe isso mudar o que a gente tem. Ela o encarou por um longo momento, seus olhos escuros refletindo toda a dor de alguém cuja confiança havia sido cuidadosamente construída e então subitamente quebrada. O que a gente tem é construído sobre uma mentira, ela disse em voz baixa. E eu não sei como amar alguém que não confia em mim o suficiente para me dizer a verdade. Ela se afastou pela Avenida Paulista, desaparecendo na multidão de compradores de fim de semana e turistas, deixando Marcelo parado sozinho nos degraus da Pinacoteca com o gosto amargo do arrependimento queimando em sua garganta. Pela primeira vez em sua vida adulta, Marcelo Guimarães tinha perdido algo que ele não podia simplesmente comprar de volta. Na segunda-feira à noite, Marcelo esperou no terraço até quase o amanhecer, mas Emília nunca apareceu. Na terça-feira, ele se pegou rondando os elevadores durante a sua habitual mudança de turno, mas ela deve ter pegado o elevador de serviço para evitá-lo. Na quarta-feira, sua assistente Jennifer notou sua distração. Senhor Guimarães, o jornal Folha de S. Paulo quer falar sobre seus planos de expansão, e o senhor tem a reunião do Comitê de Urbanismo às 4. Marcelo olhou pela janela de seu escritório para a cidade. Cancele tudo. Senhor, cancele tudo. Eu preciso pensar. Mas pensar apenas piorava as coisas. Cada memória da risada de Emília, cada momento de conexão que eles haviam compartilhado,
agora estava contaminado pelo conhecimento de que ela acreditava que tudo era manipulação. João Silva apareceu em sua porta na quinta-feira de manhã com seu relatório de segurança diário. Senhor, tem algo que o senhor precisa saber. Eu estive monitorando os horários da empresa de limpeza e a senhorita Rodrigues solicitou ser realocada para outro prédio. O peito de Marcelo se apertou. Quando? Na próxima segunda-feira, ela será transferida para a Torre Santander. A Torre Santander, a vários quilômetros de distância e de propriedade de uma empresa completamente diferente. Emília estava se retirando de seu mundo completamente. João, Marcelo disse lentamente, eu preciso que você organize algo para mim. Claro, senhor. Eu quero que você descubra tudo sobre a situação familiar de Emília, as contas médicas do pai dela, os empréstimos estudantis dela, qualquer pressão financeira que eles estejam enfrentando. João parecia desconfortável. Senhor, o senhor tem certeza de que isso é? Eu vou ajudá-los anonimamente. Crie um fundo de bolsas de estudo, cubra as despesas do hospital, o que for preciso. Senhor Guimarães, João disse com cuidado, o senhor não acha que a senhorita Rodrigues gostaria de saber se o senhor está ajudando a família dela? Marcelo se virou para a janela. Ela deixou claro que não quer nada de mim. Desta forma, eu posso ajudar sem comprometer o orgulho dela. Mas mesmo enquanto ele dizia isso, Marcelo sabia que estava tomando outra decisão por Emília sem consultá-la. Exatamente o tipo de comportamento que a tinha afastado em primeiro lugar. Enquanto isso, Emília estava lutando contra sua própria turbulência. Seus amigos da USP tinham tentado ser solidários, mas como ela podia explicar que tinha se apaixonado por um multimilionário que tinha escondido sua identidade? Talvez ele estivesse te protegendo, sua colega de quarto sugeriu enquanto tomavam café. Caras ricos provavelmente lidam com caçadoras de fortuna o tempo todo. Então ele devia ter confiado em mim o suficiente para saber que eu não era uma. Emília respondeu. A verdade era mais complicada. Emília não estava brava apenas porque Marcelo tinha dinheiro, mas porque a machucava que ele a tivesse visto lutar financeiramente, sabendo que ele podia ajudar. Ela sentia vergonha de ter compartilhado seus modestos sonhos com alguém que poderia tê-los tornado realidade com uma única ligação. Mais do que tudo, ela estava de coração partido, porque o que ela tinha sentido por Marcelo era real, a primeira vez que ela tinha se apaixonado. E agora ela se perguntava se algo daquilo tinha sido genuíno da parte dele. Na sexta-feira à noite, ela se pegou de volta ao edifício Nova Geração, apesar de seu pedido de realocação. Ela disse a si mesma que precisava pegar seu uniforme sobressalente de seu armário. Mas enquanto ela estava no saguão onde eles tinham realmente conversado pela primeira vez, ela soube que esperava vê-lo mais uma vez. O elevador chegou vazio. Enquanto subia para o 38º andar, Emília sentiu o peso da perda cair sobre ela como um cobertor. As portas se abriram, e lá estava ele. Marcelo estava no corredor, ainda em seu terno apesar da hora tardia. Sua aparência habitualmente perfeita estava bagunçada, seu cabelo despenteado como se ele tivesse passado os dedos por ele. Emília, ele exalou. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. Então, Emília saiu do elevador e Marcelo deu um passo à frente. Eu estive esperando que você voltasse, ele disse. Eu estou me transferindo de prédio. Eu só precisava pegar minhas coisas. Não faça isso. A palavra saiu com mais desespero do que ele pretendia. Por favor, não se transfira por minha causa. Emília olhou para ele de verdade e viu a exaustão em seus olhos, uma vulnerabilidade que fez seu peito doer. Marcelo, a gente é de mundos diferentes. Você precisa perceber isso. Não, ele disse firmemente. A gente é do mesmo mundo. Nós dois estamos tentando descobrir como fazer nossas vidas importarem. Nós dois estamos trabalhando por algo maior do que nós mesmos. Você não entende o que é se preocupar em pagar o aluguel, ou escolher entre comprar livros didáticos e comprar comida. Você tem razão. Eu não entendo. Mas você não entende o que é ter todo mundo presumindo que seus motivos são egoístas, ou se perguntar se as pessoas se importam com você ou apenas com o que você pode dar a elas. Eles ficaram parados no corredor, duas pessoas que tinham encontrado algo raro e estavam vendo isso escapar devido a circunstâncias fora de seu controle. Eu nunca quis te machucar, Marcelo disse em voz baixa. Eu sei, Emília respondeu. Mas você machucou. Enquanto ela caminhava para seu armário para pegar seus pertences,
Nenhum dos dois notou o pequeno dispositivo de vigilância que tinha estado gravando cada uma de suas palavras, ou a mulher que assistia à transmissão de um local remoto com um sorriso de satisfação. Soraya Matos estava pronta para fazer seu movimento. Soraya Matos tinha sido uma vez a tenente mais confiável de Marcelo Guimarães. Como sua vice-presidente de desenvolvimento, ela tinha ajudado a construir o Império Guimarães de uma modesta empresa de construção para um conglomerado imobiliário multimilionário. Ela também tinha desviado quase R$ 2 milhões ao longo de 3 anos, acreditando que era inteligente o suficiente para esconder isso para sempre. Quando Marcelo descobriu seu roubo e a fez prender, Soraya jurou vingança de sua cela. Agora, 2 anos depois e recém-saída da liberdade condicional, ela estava pronta para cobrar sua dívida. O plano tinha sido elegante em sua simplicidade. A pesquisa havia revelado a solidão de Marcelo, seu isolamento apesar de sua riqueza. Um homem assim seria vulnerável ao tipo certo de mulher, alguém genuína e pura, o oposto das interesseiras calculistas que ele costumava encontrar. Emília Rodrigues tinha sido perfeita. Uma estudante trabalhadora com pressões financeiras, empregada por uma empresa de limpeza, que Soraya podia facilmente manipular através de um antigo contato de negócios. Tudo o que foi preciso foi garantir que Emília fosse designada para o edifício Nova Geração durante o conhecido hábito de Marcelo de trabalhar até tarde. Soraya não esperava que eles se apaixonassem de verdade. Isso tinha sido um bônus inesperado. Tornaria a traição muito mais devastadora. De seu escritório alugado no centro de São Paulo, Soraya assistia às transmissões de vigilância que ela havia secretamente instalado nas áreas comuns do edifício Nova Geração. O relacionamento de Marcelo e Emília tinha se desenrolado ainda melhor do que ela esperava. Agora era a hora para a fase final. Soraya pegou seu telefone e discou um número. Jornal Folha de São Paulo. Eu gostaria de falar com alguém sobre uma história envolvendo Marcelo Guimarães e uma possível exploração trabalhista. Enquanto isso, Marcelo estava caindo em uma depressão como nenhuma que ele tinha experimentado desde que construiu sua empresa. A transferência de Emília para a Torre Santander tinha se concretizado, e ele se viu incapaz de se concentrar até mesmo nas decisões de negócios mais básicas. Senhor, sua assistente Jennifer disse durante o que era para ser uma reunião do conselho, os investidores estão esperando sua resposta à proposta do Rio de Janeiro. Marcelo olhou pela janela de seu escritório para a cidade abaixo. Em que ponto minha vida se encheu de estranhos que só falam sobre margens de lucro e projeções trimestrais? Adie isso, toda a proposta do Rio de Janeiro, ele disse abruptamente. Senhor? Tudo. Adie tudo. Depois que os executivos confusos saíram, Marcelo sentou sozinho na sala de conferências, olhando para o horizonte de São Paulo. Em algum lugar, Emília estava começando seu novo emprego, provavelmente aliviada por estar longe das complicações que ele tinha trazido para a vida dela. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Olhe seu e-mail. Você vai querer ver isso. Um amigo. O e-mail continha um link para uma matéria que seria publicada na Folha na manhã seguinte. O romance secreto do multimilionário, CEO do edifício Nova Geração, corteja a faxineira em uma história de Cinderela que deu errado. O sangue de Marcelo gelou enquanto ele lia a matéria. Ela detalhava seu relacionamento com Emília, com fotos tiradas de câmeras de segurança e citações de fontes anônimas que sugeriam que Marcelo havia pressionado uma funcionária vulnerável a um relacionamento. A matéria pintava Emília como uma vítima e Marcelo como um predador que tinha usado sua posição para manipular uma jovem desesperada para manter seu emprego. Pior ainda, revelava o nome completo de Emília, seu endereço, a situação financeira de sua família e seu status como estudante da USP. Amanhã de manhã, sua vida privada seria exposta no jornal mais lido de São Paulo. As mãos de Marcelo tremiam enquanto ele pegava seu telefone para ligar para João Silva. Temos um problema, ele disse quando João atendeu. Alguém esteve nos observando. Alguém que quer destruir a vida da Emília para me atingir. Estou a caminho, João respondeu. Enquanto Marcelo esperava por seu chefe de segurança, ele percebeu com um horror crescente que Emília estava prestes a se tornar um dano colateral na guerra de outra pessoa contra ele. A mulher que ele amava, sim, ele finalmente podia admitir que a amava, estava prestes a ter sua privacidade destruída
porque ela cometeu o erro de se importar com ele. Ele tinha que avisá-la. Ele tinha que protegê-la. Mas primeiro, ele tinha que descobrir quem estava tentando destruí-los a ambos. O telefone de Emília começou a tocar às 5h47 da manhã. Ela se levantou da cama em seu apartamento, esperando que fosse sua mãe com notícias sobre seu pai. Em vez disso, ela se viu falando com um repórter da Folha. Senhorita Rodrigues, a senhora gostaria de comentar sobre seu relacionamento com Marcelo Guimarães? Meu quê? O cérebro de Emília lutava para entender. A matéria sobre a senhora e o senhor Guimarães será publicada na edição de hoje de manhã. Estamos dando à senhora a oportunidade de responder às acusações. Que acusações? Mas o repórter já tinha desligado. O laptop de Emília era velho e demorou uma eternidade para carregar. Mas quando ela finalmente acessou o site da Folha, ela sentiu o mundo se inclinar ao redor dela. A manchete gritava: desequilíbrio de poder. Romance secreto de CEO do edifício Nova Geração com funcionária levanta questionamentos. Abaixo, havia uma foto dela e de Marcelo nos degraus da pinacoteca, claramente tirada sem seu conhecimento. A matéria detalhava seu relacionamento com uma precisão assustadora, sugerindo que Marcelo havia usado sua posição para pressioná-la a um relacionamento romântico. Pior ainda, revelava o endereço de sua família, o status de imigração de seus pais, seus empréstimos estudantis e seu histórico de trabalho. O telefone de Emília tocou novamente. E de novo. Em questão de minutos, sua caixa de entrada foi inundada com pedidos de entrevista de estações de notícias locais, blogs de fofoca e revistas sensacionalistas. Ela estava prestes a se tornar a história de Cinderela mais notória de São Paulo. Com as mãos tremendo, ela ligou para seus pais. Mãe, não saiam de casa hoje. Não falem com nenhum jornalista. Filha, o que está acontecendo? Tem gente com câmeras do lado de fora do nosso prédio. O coração de Emília afundou. A mídia já tinha encontrado sua família. Sua próxima ligação foi para os serviços estudantis da USP, mas eles só puderam oferecer apoio limitado. Como uma universidade pública, eles não tinham controle sobre a cobertura da mídia de seus estudantes. Ao meio-dia, Emília tinha recebido mais de 200 ligações e pedidos de entrevista. Alguém tinha postado seu número de telefone online e estranhos ligavam para condená-la como uma caçadora de fortuna ou para elogiá-la como uma vítima de manipulação corporativa. Nenhuma das narrativas era verdadeira e ambas a faziam se sentir enjoada. Ela estava presa em seu apartamento, com medo de sair por causa dos jornalistas acampados lá fora, quando a campainha tocou. Senhorita Rodrigues? Eu sou João Silva, chefe de segurança do edifício Nova Geração. O senhor Guimarães me mandou. Precisamos conversar. Contra seu bom senso, Emília o deixou subir. João era um homem de rosto sério na casa dos 50, que parecia ter visto tudo 2 vezes. Ele lhe entregou um envelope. O senhor Guimarães queria que eu lhe entregasse isso. Ele também queria que eu lhe dissesse que ele não teve nada a ver com a cobertura da mídia. Como eu posso saber disso? Porque se ele quisesse publicidade, ele teria arranjado fotos melhores. Apesar de tudo, Emília quase sorriu. Dentro do envelope havia uma carta escrita à mão. Emília, eu sei que você não tem motivo para confiar em mim, mas eu juro que não vazei a nossa história para a imprensa. Alguém está usando nosso relacionamento para nos machucar, e eu vou descobrir quem é. Eu organizei uma equipe de segurança para proteger sua família, até que isso se acalme. Por favor, não recuse isso. Não é sobre dinheiro, é sobre manter as pessoas que você ama seguras. Eu sei que eu perdi o direito de te pedir qualquer coisa, mas por favor, tenha cuidado. Quem quer que tenha feito isso, sabe demais sobre nossos momentos privados. Eles estiveram nos observando. Eu sinto muito por ter trazido esse caos para a sua vida. Eu sinto muito por ter mentido para você sobre quem eu era. E mais do que tudo, eu sinto muito por ter me apaixonado por você, porque isso te colocou em perigo. Marcelo. Emília leu a carta 3 vezes, sua raiva lutando com uma emoção mais profunda que ela não queria reconhecer. Senhorita Rodrigues, João disse suavemente, tem algo mais. O senhor Guimarães tem investigado quem poderia ter feito isso. A gente acha que está ligado a alguém do passado dele, alguém com um rancor e acesso a informações privadas. Quem? A gente ainda está trabalhando nisso. Mas quem quer que seja, se deu ao trabalho de orquestrar o encontro de vocês em primeiro lugar. Emília sentiu um arrepio.
O que você quer dizer? Sua designação para o edifício Nova Geração não foi aleatória. Alguém solicitou especificamente que a senhora fosse transferida para aquele prédio, naquele turno. Alguém queria que a senhora e o senhor Guimarães se conhecessem. As implicações atingiram Emília como um golpe físico. Todo o relacionamento deles, a conexão que ela tinha pensado que era destino, o amor que ela tinha acreditado ser real, tinha sido fabricado por um estranho com intenções maliciosas. Emília, João continuou, a senhora não foi apenas uma vítima, a senhora foi a arma. Enquanto Emília assimilava esta revelação, nem ela nem João notaram o pequeno dispositivo de escuta escondido no detector de fumaça de seu apartamento, ou a mulher que monitorava a conversa deles de um carro estacionado a 2 quadras de distância, com um sorriso de satisfação. O plano de Soraya Matos estava funcionando perfeitamente. Marcelo não tinha dormido em 48 horas. Seu escritório tinha se tornado um centro de comando, com João e uma equipe de investigadores particulares, trabalhando para rastrear a fonte do vazamento para a mídia. Os dispositivos de vigilância nas áreas comuns eram de nível profissional, João relatou, espalhando fotos sobre a mesa de Marcelo. Quem os colocou tinha acesso ao prédio e sabia exatamente onde colocá-los para cobertura máxima. Alguém de dentro? Tem que ser. Mas não é funcionário atual, eu fiz verificações de antecedentes em todos. Isso parece alguém com conhecimento histórico do projeto do prédio. Marcelo estudou as fotos das minúsculas câmeras e dos dispositivos de escuta. Soraya Matos. Senhor, ela esteve na prisão. Ela saiu há 6 meses. Eu devia ter ficado de olho nela. A assistente de Marcelo, Jennifer, bateu na porta. Senhor Guimarães, Emília Rodrigues está aqui para ver o senhor. O coração de Marcelo parou. Deixe-a entrar. Emília entrou parecendo exausta e determinada. Ela tinha conseguido evitar os repórteres saindo pela entrada de serviço de seu prédio, mas Marcelo podia ver a tensão dos últimos 2 dias em seus olhos. Nós precisamos conversar, ela disse sem rodeios. Emília, eu sinto muito. Para. Ela levantou a mão. Eu não estou aqui para desculpas. Eu estou aqui porque alguém me usou para te machucar, e eu quero saber quem. João informou Emília sobre a investigação deles, mostrando-lhe o equipamento de vigilância e explicando sua teoria sobre o envolvimento de alguém de dentro. Soraya Matos, Emília repetiu, sua ex-vice-presidente. Ela desviou dinheiro da empresa. Quando eu descobri e a fiz ser processada, ela jurou que me faria pagar. Emília ficou em silêncio por um momento, processando esta informação. Então nosso encontro realmente foi orquestrado. Eu acho que sim. Mas, Emília, o que aconteceu entre nós foi real. Ela terminou em voz baixa. Pelo menos para mim. Para mim também. Mais real do que qualquer outra coisa na minha vida. Os olhos dele se encontraram do outro lado da mesa de conferências, e Marcelo sentiu um vislumbre de esperança. Então, como a gente prova que foi a Soraya? Emília perguntou, virando-se para João. A gente precisa pegá-la em flagrante. Fazer com que ela se revele. O que você quer dizer? João olhou entre Marcelo e Emília. A gente precisa dar a ela algo para reagir, algo que a faça sair de seu esconderijo. Marcelo entendeu imediatamente. Você quer que a gente finja uma reconciliação, fazer ela pensar que o plano dela falhou. É arriscado, João avisou. Se a gente errar nisso, os dois vão ser expostos a ainda mais escrutínio da mídia. Emília ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente ela olhou para Marcelo. Se a gente fizer isso, se a gente fingir que está junto de novo para pegar quem quer que tenha nos manipulado, o que vai acontecer depois? Era a pergunta que Marcelo tinha temido que ela fizesse, porque ele não sabia se conseguiria suportar fingir que amava Emília e depois tê-la ido de novo. Eu não sei, ele respondeu honestamente. Emília assentiu lentamente. Tudo bem, vamos pegar essa pessoa. Mas, Marcelo? Sim, quando isso acabar a gente vai ter uma conversa muito honesta sobre o que é real e o que não é. Enquanto eles começavam a planejar sua estratégia para expor Soraya Matos, Marcelo percebeu que a disposição de Emília em ajudá-lo poderia ser o mais perto que ele chegaria de perdão. Mas poderia um relacionamento construído sobre mentiras um dia se tornar algo genuíno? E o que aconteceria quando eles pegassem Soraya e não tivessem mais uma razão para fingir? O plano era simples em conceito, mas complexo em execução. Marcelo e Emília encenariam uma reconciliação muito pública, com gestos românticos projetados para aparecer na mídia e nas redes sociais.
Se Soraya os estivesse monitorando, o que João tinha certeza que ela estava, ela seria forçada a escalar seus planos para impedir que Marcelo encontrasse a felicidade. A gente vai começar com o almoço no Terraço Itália, Marcelo explicou enquanto eles se sentavam em seu escritório, planejando sua performance. É visível, caro e exatamente o tipo de lugar que os repórteres sociais da Folha frequentam. Emília assentiu, mas Marcelo podia ver a tensão em seus ombros. E depois? Uma noite romântica, talvez no Parque do Ibirapuera, ou uma caminhada pela Avenida Paulista. Algum lugar onde os fotógrafos possam obter fotos claras. Isso parece errado, Emília disse em voz baixa. Usar nosso relacionamento como isca. Marcelo estendeu a mão sobre a mesa, mas parou. O gesto teria sido natural semanas atrás, mas agora cada ação tinha peso. Emília, se você não se sente confortável com isso... Não, eu quero pegar quem quer que tenha nos manipulado. É só que... Ela lutou para encontrar as palavras. Como a gente finge algo que parecia tão real? A pergunta pairou entre eles como um desafio. 2 dias depois, eles colocaram o plano em ação. O Terraço Itália oferecia vistas espetaculares de São Paulo. Ele também estava, como Marcelo tinha previsto, cheio de líderes de negócios e socialites, que notariam o almoço público dele com Emília. Você está linda, Marcelo disse enquanto Emília se sentava em frente a ele, e ele ficou surpreso ao perceber que ele queria dizer aquilo. Emília estava usando um vestido preto simples que a equipe de João a tinha ajudado a selecionar, junto com joias discretas que faziam seus olhos escuros parecerem luminosos. Ela parecia elegante, mas não ostentosa, como alguém que pertencia ao mundo de Marcelo, sem tentar se transformar para ele. Obrigada, ela respondeu, então baixou a voz. Tem um fotógrafo perto das janelas. 3 mesas para lá. Marcelo assentiu ligeiramente. Bom, vamos dar a eles algo para fotografar. Eles conversaram com cuidado durante todo o almoço, cientes de que suas palavras poderiam ser ouvidas e gravadas. Mas à medida que a refeição progredia, Marcelo se pegou esquecendo da atuação. As ideias de Emília sobre literatura, sua paixão pela educação, seu senso de humor suave, todas as coisas que o tinham atraído originalmente ainda estavam lá, talvez até mais fortes, agora que ambos tinham sido testados. Marcelo, Emília disse enquanto eles dividiam a sobremesa. Quando tudo isso acabar, o que você vai fazer de diferente? A pergunta era parte da atuação deles, mas Marcelo sentiu que ela queria uma resposta real. Eu quero usar a empresa para o bem, ele disse honestamente. Financiar programas de bolsas de estudo, construir moradias acessíveis, criar oportunidades para pessoas que não costumam ter. Pessoas como eu, pessoas como você. Pessoas que querem fazer a diferença em vez de apenas ganhar dinheiro. Emília sorriu, uma expressão genuína que transformou todo o seu rosto. Eu gostaria de ajudar com isso, quando a minha carreira como professora estiver estabelecida. Eu também gostaria. Por um momento ambos esqueceram que estavam atuando. Naquela noite eles caminharam pelo Parque do Ibirapuera como planejado. As multidões forneceram uma cobertura perfeita para os fotógrafos, e Marcelo sabia que a reconciliação deles seria notícia de primeira página na manhã seguinte. Emília, ele disse enquanto eles estavam na grade olhando para a vista, eu preciso te perguntar uma coisa, e eu preciso que você responda honestamente. Tudo bem, se a gente não estivesse fazendo isso para pegar a Soraya, se a gente tivesse se conhecido em circunstâncias completamente diferentes, você acha que a gente poderia ter dado certo? Emília ficou em silêncio por tanto tempo que Marcelo pensou que ela não responderia. Eu acho, ela disse finalmente, que o amor não é sobre circunstâncias, é sobre escolher confiar em alguém apesar das razões para não fazê-lo. E você confia em mim? Ela se virou para encará-lo de frente. Eu estou começando a confiar. Enquanto eles estavam juntos na luz da noite, nenhum dos dois notou a lente de zoom que capturava cada uma de suas expressões de um carro estacionado a vários metros de distância. Soraya Matos baixou sua câmera com um xingamento. Seu plano de destruir Marcelo usando Emília tinha falhado completamente. Em vez de ser humilhado, ele estava mais apaixonado do que nunca. Era hora de se tornar mais criativa. O novo plano de Soraya era mais perigoso do que vigilância e manipulação da mídia. Se ela não podia destruir o relacionamento de Marcelo com Emília, ela destruiria a confiança de Emília nele permanentemente. De seu escritório alugado, Soraya elaborou uma série de documentos falsos,
e-mails, contratos e registros financeiros, que sugeririam que Marcelo tinha orquestrado todo o relacionamento deles desde o início. Não como uma vítima da manipulação de Soraya, mas como o mentor por trás dela. As falsificações eram sofisticadas, criadas com a ajuda de um ex-funcionário descontente da Indústrias Guimarães, que tinha acesso aos servidores de e-mail da empresa e a papel timbrado digital. Juntos, eles criaram um rastro de papel que mostrava que Marcelo tinha contratado uma empresa de investigação particular para fazer uma pesquisa de antecedentes sobre Emília, tinha pago a empresa de limpeza para designá-la para o seu prédio e tinha planejado seus encontros casuais até o menor detalhe. Os documentos falsos sugeriam que o objetivo de Marcelo tinha sido encontrar alguém que o fizesse parecer compreensivo e acessível para a mídia, uma namorada do povo que suavizaria sua implacável imagem de negócios. Soraya planejou entregar esses documentos para Emília no momento exato, quando ela estivesse mais vulnerável a acreditar neles. Esse momento veio mais cedo do que o esperado. Emília tinha concordado em passar o fim de semana na casa de campo de Marcelo, perto da Serra da Cantareira, como parte da encenação de reconciliação deles. A mídia tinha estado seguindo cada um de seus movimentos, e João acreditava que Soraya faria seu próximo movimento quando eles parecessem mais unidos. A casa na Serra era tudo o que Emília esperava da riqueza de Marcelo, espaçosa, elegante e projetada para exibir a bela paisagem. Mas também era surpreendentemente calorosa e pessoal, cheia de livros e arte que refletiam os interesses reais de Marcelo em vez do que um decorador pensava que ele devia gostar. "Você leu todos esses?" Emília perguntou, passando os dedos pelas lombadas dos livros na biblioteca pessoal dele. "A maioria deles. Eu costumava ler mais antes que a empresa ficasse tão exigente." "O que é este?" Ela puxou uma cópia gasta de Dom Casmurro. Marcelo sorriu. "Aula de literatura da faculdade." Eu provavelmente fui o único estudante de administração que realmente gostou das leituras obrigatórias. Emília abriu o livro e encontrou notas manuscritas de Marcelo nas margens. Observações perspicazes sobre o ciúme e a natureza cíclica da história. "Você nunca me disse que gostava de literatura", ela disse. "Você nunca me perguntou do que eu gostava. Só o que eu fazia." A observação a machucou porque era verdadeira. Emília percebeu que, em sua raiva pelo engano de Marcelo, ela tinha se concentrado em sua riqueza e poder em vez de tentar entendê-lo como uma pessoa. "Me conta agora", ela disse, sentando-se em uma cadeira em frente a ele. "Do que você gosta? Com o que você sonha quando você não é Marcelo Guimarães, o CEO?" Durante as horas seguintes, eles conversaram como haviam feito nos primeiros dias de seu relacionamento, abertamente, sem o peso da encenação ou do escrutínio da mídia. Marcelo contou a ela sobre sua infância em São Paulo, como a empresa de construção de seu pai tinha falido quando ele estava na faculdade, como ele tinha construído a Indústrias Guimarães, em parte para provar que ele poderia ter sucesso onde seu pai tinha falhado. Emília compartilhou seus próprios sonhos além do ensino, seu desejo secreto de escrever, seus medos de não fazer jus aos sacrifícios de seus pais, sua preocupação de que o sucesso pudesse separá-la de sua família e comunidade. Enquanto o sol se punha sobre a serra, eles se encontraram sentados mais perto no sofá, a conversa deles se tornando mais íntima. "Emília", Marcelo disse suavemente, "eu preciso que você saiba que aconteça o que acontecer quando a gente pegar a Soraya, esses sentimentos que eu tenho por você não são parte de nenhuma encenação." "Eu sei", Emília respondeu. "Os meus também não são." Eles estavam se inclinando um para o outro quando o telefone de Marcelo vibrou com uma mensagem. Emília olhou para a tela e congelou. A mensagem era de um número desconhecido, mas continha uma imagem que a gelou até a medula. Um documento, com o papel timbrado da Indústrias Guimarães, que mostrava um contrato com uma empresa de investigação particular para pesquisar e estabelecer contato com Emília Rodrigues para fins de desenvolvimento de relacionamento. "Emília", Marcelo começou, mas ela já estava de pé. "Isso é real?" ela perguntou, sua voz apenas um sussurro. Marcelo olhou para a tela do telefone e sentiu seu mundo desmoronar. O documento parecia completamente autêntico, até a marca d'água da empresa e sua assinatura digital. "Não", ele disse desesperadamente. "Emília, isso é falso.
Isso é exatamente o que a gente esperava que a Soraya fizesse. Mas Emília já estava se afastando dele, a traição clara em seus olhos. Você me investigou. Você planejou o nosso encontro. Tudo o que você acabou de me dizer sobre seus sentimentos, tudo foi uma mentira desde o início. Emília, por favor, olhe para mim, você me conhece. Você sabe que isso não é real. Mas Emília já estava pegando suas coisas, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu estava certa na primeira vez, ela disse. A gente é de mundos diferentes e eu fui uma tola por pensar que alguém como você poderia se importar com alguém como eu. Enquanto ela corria para a porta, Marcelo percebeu que Soraya tinha vencido. A evidência falsa era muito convincente. A confiança de Emília muito frágil depois de todas as mentiras e da atenção da mídia. Emília, espera! Ele gritou, mas ela já tinha ido, desaparecendo na noite com seu coração em suas mãos. E em algum lugar em São Paulo, Soraya Matos sorriu enquanto monitorava o rastreador GPS que ela tinha colocado no carro de Emília. A fase 2 de sua vingança estava completa. Agora era a hora para o ato final. Emília dirigiu a noite inteira da Serra para São Paulo, as lágrimas embaçando sua visão, enquanto ela repassava cada conversa que ela tinha tido com Marcelo. Tinha sido tudo manipulação? A conexão que ela tinha sentido, a vulnerabilidade que ele tinha compartilhado, a forma como ele a tinha olhado, como se ela fosse a pessoa mais importante em seu mundo. O documento falsificado queimava em sua memória. Cada detalhe tinha parecido autêntico. O papel timbrado oficial, a assinatura digital, até mesmo a linguagem específica que soava exatamente como os contratos corporativos que ela tinha visto durante seu breve tempo, trabalhando no edifício Nova Geração. Ela estava tão perdida em seus pensamentos que não notou o carro que a seguia até que ele a forçou a sair da estrada perto de uma área de descanso nos arredores de Jundiaí. O carro de Emília parou bruscamente no acostamento, seu coração batendo forte, enquanto uma mulher em roupas caras se aproximava de sua janela. A mulher era elegante, provavelmente na casa dos 40, com cabelos loiros perfeitamente penteados e olhos azuis frios. Senhorita Rodrigues, eu sou Soraya Matos. Eu acho que é hora de a gente conversar. O celular de Emília estava sem bateria e a área de descanso estava deserta. Contra todos os seus instintos, ela baixou a janela um pouco. Eu não sei quem você é. Ah, mas eu acho que sim. Eu sou a pessoa que tem tentado te proteger da manipulação de Marcelo Guimarães. Soraya levantou um tablet que mostrava mais documentos falsos, e-mails supostamente entre Marcelo e seus advogados, discutindo como lidar com a situação de Emília Rodrigues e minimizar a potencial exposição legal. Ele tem planejado se livrar de você desde o início, Soraya disse suavemente. O fim de semana na Serra era para ser o gesto de despedida dele antes de ele voltar para o mundo real dele. Emília olhou para os documentos, sentindo-se enjoada. Por que você está me mostrando isso? Porque eu estive onde você está agora. Eu confiei no Marcelo, eu acreditei que ele valorizava a minha contribuição para a empresa dele. Então ele me fez prender e me jogar na cadeia quando eu tentei expor as práticas de negócios ilegais dele. A mentira saiu tão naturalmente que Soraya quase acreditou nela mesma. Você desviou dinheiro dele, Emília disse em voz baixa. A máscara de Soraya escorregou por um momento. Ele te disse isso? Claro que disse. Marcelo Guimarães sempre se retrata como a vítima. Enquanto isso, Marcelo tentava freneticamente entrar em contato com Emília. Quando o telefone dela foi direto para a caixa postal, ele ligou para João. Ela não está no apartamento dela, João relatou. Os pais dela não têm notícias dela. O GPS mostra que o carro dela parou perto de Jundiaí há cerca de 1 hora. Marcelo sentiu gelo em suas veias. Soraya a pegou. A gente não sabe... Encontre-os, agora. Enquanto João coordenava a busca, Marcelo examinou o documento falso que tinha sido enviado para o telefone de Emília. Sua equipe técnica já o tinha identificado como uma falsificação, mas era sofisticado o suficiente para enganar alguém sem acesso aos servidores originais da empresa. Senhor, seu especialista em TI gritou, eu tenho algo. Os metadados deste documento remontam a uma rede Wi-Fi no centro de São Paulo. E tem mais. Eu encontrei evidência de acesso não autorizado aos nossos servidores de e-mail. Alguém tem criado comunicações falsas usando a sua assinatura digital. O telefone de Marcelo tocou.
Número desconhecido. Marcelo, a voz de Soraya era seda sobre aço. Eu tenho algo que pertence a você. Onde ela está? Em um lugar seguro. Por enquanto. Você gostou da sua pequena atuação esta semana, brincando de casinha com o seu projeto? Soraya, o que quer que seja isso, deixe a Emília fora disso. Ah, mas a Emília é o ponto. Ela é a forma como eu finalmente vou te destruir da mesma forma que você me destruiu. Você sabe o que é amar alguém que te vê como algo descartável? Marcelo fechou os olhos. Eu nunca te amei, Soraya. A gente tinha uma relação de negócios. Exato. E é isso que você tem com a Emília também. Mas ela ainda não sabe disso. Embora eu esteja a educando enquanto a gente fala. A linha foi cortada. João invadiu o escritório de Marcelo com uma localização. Um galpão abandonado em um distrito industrial perto do rio Tietê. Soraya estava usando Emília como isca, esperando que Marcelo viesse sozinho. É uma armadilha, João avisou. Eu sei. Chame a polícia, mas fique para trás até eu dar um sinal. Se a Soraya vir mais alguém, ela pode machucar a Emília. Enquanto Marcelo dirigia pelas ruas escuras de São Paulo em direção ao confronto que determinaria seu futuro, ele percebeu que Soraya tinha estado certa sobre uma coisa. O amor tornava as pessoas vulneráveis. Mas ela tinha estado errada sobre todo o resto. O galpão cheirava a ferrugem e a décadas de abandono. Marcelo encontrou Emília amarrada a uma cadeira no centro do vasto espaço, seus olhos arregalados de medo, mas viva e ilesa. Soraya estava por perto, segurando uma pistola com a confiança de alguém que não tinha nada a perder. Marcelo! Soraya gritou, sua voz ecoando nas paredes vazias. Que atencioso da sua parte vir sozinho. Deixe-a ir, Soraya. Isso é entre a gente. Ah, mas agora é muito mais do que isso. Soraya gesticulou em direção a Emília com a arma. Diga a ele o que você aprendeu sobre os sentimentos dele por você, querida. Emília encontrou os olhos de Marcelo do outro lado do espaço. Ela me mostrou documentos, e-mails, evidência de que você planejou todo o nosso relacionamento. É tudo falso, Marcelo disse firmemente. Emília, você me conhece. Você conhece o meu coração. Eu conheço? A voz de Emília quebrou. Eu achei que te conhecia quando você fingia ser um funcionário normal. Eu achei que te conhecia quando você revelou que era um multimilionário. Agora eu descubro que você contratou investigadores para me investigar antes mesmo de a gente se conhecer. Soraya sorriu triunfantemente. Viu, Marcelo? Mesmo com todo o seu dinheiro e poder, você não pode comprar amor genuíno. Ela nunca mais vai confiar em você. Você está errada, Marcelo disse, se aproximando apesar da pistola. A Emília é mais forte e mais inteligente do que você pensa. Ela não vai deixar suas manipulações destruírem o que a gente construiu juntos. O que você construiu? Soraya riu com escárnio. Você não construiu nada além de mentiras e engano. Não, Emília disse de repente, sua voz ganhando força. O que a gente construiu foi real. Soraya se virou para ela em choque. O quê? Emília olhou diretamente para Marcelo. Os documentos que ela me mostrou são perfeitos demais, detalhados demais. Ninguém documenta uma manipulação tão minuciosamente, a menos que queira ser pego. Marcelo sentiu seu coração se encher de esperança. Emília continuou, sua voz se tornando mais forte. E mais do que isso, eu vi como você me olha quando você acha que eu não estou vendo. Eu ouvi como a sua voz muda quando você fala sobre seus sonhos. Eu senti a forma como você me toca, como se eu fosse algo precioso. Isso não é algo que você pode fingir por meses. Emília, Soraya começou. Você é a pessoa que orquestrou o nosso encontro. Emília disse, a percepção inundando seus traços. Você queria que o Marcelo se apaixonasse por mim para que você pudesse destruir esse amor. Mas você cometeu um erro. Que erro? Soraya exigiu. Emília sorriu através de suas lágrimas. Você presumiu que eu era fraca o suficiente para te deixar ter sucesso. Marcelo usou o momento de distração de Soraya para se aproximar. Acabou, Soraya. A polícia já está rastreando os documentos falsos até você. A Polícia Federal está reabrindo o seu caso de desvio. Você perdeu. Então eu não tenho mais nada a perder, Soraya disse, levantando a pistola. Mas Emília tinha estado trabalhando nas cordas que amarravam suas mãos. Quando Soraya virou a arma para Marcelo, Emília se libertou e se jogou para a frente, desequilibrando Soraya. A arma disparou. O tiro ecoou no galpão, mas a bala se enterrou inofensivamente na parede de concreto. João e sua equipe de segurança invadiram,
seguidos de perto pela polícia militar. Soraya foi presa, ainda gritando ameaças e acusações enquanto era levada. Marcelo correu para Emília, abraçando-a, enquanto ela tremia com a adrenalina e o alívio. Emília, eu sinto muito. Por tudo. Por não te dizer quem eu era desde o início, por te colocar em perigo, por... Ela o silenciou com um beijo. Quando eles finalmente se separaram, Emília aninhou o rosto dele entre as mãos dela. Marcelo Guimarães, ela disse firmemente, eu te amo. Não seu dinheiro, não seu poder, não o que você pode me dar. Eu amo você. O homem que lê Machado de Assis e faz notas nas margens. O homem que quer usar seu sucesso para ajudar os outros. O homem que estava disposto a caminhar para o perigo para me salvar. Emília Rodrigues, Marcelo respondeu, sua voz rouca pela emoção. Você me salvou muito antes de hoje à noite. Você me salvou de uma vida sem sentido, sem amor, sem esperança. Você se casaria comigo? Sim, ela sussurrou. Mas eu tenho algumas condições. Marcelo riu apesar de tudo o que eles tinham acabado de suportar. Diga, eu termino a minha faculdade. Eu dou aulas por pelo menos 5 anos em escolas públicas. A gente estabelece um fundo de bolsas de estudo para estudantes universitários de primeira geração. E sem mais segredos entre a gente, nunca. Feito, Marcelo aceitou. Embora eu provavelmente deva mencionar que eu estive secretamente apaixonado por você desde a nossa segunda viagem de elevador. Emília sorriu. Esse segredo eu posso perdoar. Epílogo. 2 anos depois, Emília Rodrigues Guimarães estava de pé em frente à sua classe de inglês de 7ª série no Centro Comunitário da Bela Vista. Os alunos, em sua maioria filhos de famílias trabalhadoras, ouviam atentamente enquanto ela lia uma história escrita por um de seus colegas. O ensaio do João sobre a viagem da avó dele de Minas Gerais nos mostra que cada família tem histórias que valem a pena ser contadas, ela disse. As experiências de vocês importam. As vozes de vocês importam. Depois da escola, ela caminhou pelos corredores do Centro de Educação que a Fundação Guimarães tinha construído ao lado da escola, com uma biblioteca, um laboratório de informática e programas extracurriculares, tudo gratuito para as famílias da comunidade. Marcelo a esperava no estacionamento, apoiado em seu carro com a elegância casual pela qual ela tinha se apaixonado, mas agora ela conhecia o homem por baixo dos ternos caros, a vulnerabilidade por baixo da confiança. Como foi o seu dia, professora Guimarães? Ele perguntou, puxando-a para perto dele. Perfeito, ela respondeu. Embora a Maria Torres queira saber quando você vai ler para a 2ª série de novo. Diga a ela na próxima sexta-feira. Eu estou praticando as minhas vozes de dinossauro. Enquanto eles dirigiam para a casa deles no bairro do Pacaembu, grande o suficiente para acomodar a família de Emília para jantares de domingo, mas não tão ostentosa a ponto de deixar alguém desconfortável, Emília refletiu sobre a jornada que os tinha levado até lá. Soraya Matos estava cumprindo uma sentença de 10 anos em uma prisão federal por fraude, assédio cibernético e tentativa de agressão. Os documentos falsos finalmente tinham fornecido a evidência necessária para condená-la. Emília tinha terminado sua faculdade com honras e tinha recebido ofertas de emprego em várias escolas particulares de prestígio. Ela tinha escolhido a Bela Vista em vez disso, querendo dar aulas em sua própria comunidade. Marcelo tinha reestruturado a Indústrias Guimarães para se concentrar no desenvolvimento de moradias acessíveis e em investimento comunitário. A empresa era um pouco menos lucrativa, mas infinitamente mais significativa. Emília, Marcelo disse enquanto eles paravam em um semáforo vermelho, você já se pergunta o que teria acontecido se a gente tivesse se conhecido de forma diferente, em circunstâncias normais? Emília considerou a pergunta seriamente. Eu acho que a gente teria se encontrado de qualquer forma. Um amor como o nosso não acontece por acidente. Mesmo se eu ainda fosse um implacável homem de negócios e você ainda fosse determinada a manter pessoas como eu à distância, especialmente então. Às vezes o coração sabe o que a cabeça ainda não descobriu. Marcelo levou a mão dela aos lábios e beijou a palma da mão dela. Eu te amo, senhora Guimarães. Eu te amo também, senhor. Guimarães. Enquanto eles dirigiam pela cidade que ambos amavam, passando pelo prédio onde eles tinham se conhecido pela primeira vez e pelos bairros onde Emília estava fazendo a diferença, um estudante de cada vez, Emília percebeu
que a história deles nunca tinha sido sobre superar as diferenças de riqueza ou status social. Tinha sido sobre duas pessoas corajosas o suficiente para confiar uma na outra com a verdade de quem eles realmente eram. E isso ela sabia, era uma história de amor que duraria para sempre.